Bem-vindos a mais uma edição do Vamos Falar de Direito, uma parceria da FAF TV com a CCM Advogados e também os Diálogos de Direito. Estamos na sede da Associação Empresarial de Braga, nesta casa que já não é nova, já aqui gravamos pelo menos uma edição. Estamos de volta a um espaço nobre que fica situado no centro da cidade de Braga, com três convidados, o Dr. Rui Marques, que é o anfitrião desta casa, que nos recebe aqui. Dr. Rui Marques, obrigado especial por podermos utilizar este espaço para realizar e gravar este programa. O Dr. Clementino Cunha, da CCM Advogados, a Clementino Cunha Advogados, que também é parceiro da FAF TV e que, por assim dizer, agilizou também todo o processo para reunirmos aqui um conjunto de pessoas que vamos tentar conciliar em torno de temas que fazem parte da atualidade e que nos dão também uma visão muito especial e muito importante sobre aquilo que se passa. Dr. Luís Carvalho, da Associação Empresarial de FAF Cabeceiras e Celurico de Baixo, também costuma estar connosco nestas edições muito especiais. Muito bem-vindos aos três. Espero que aquilo que vamos agora falar seja do interesse das pessoas, que sirva para as pessoas adquirirem conhecimento, esclarecerem algumas dúvidas. E começo, Dr. Clementino, era por si mesmo que eu queria começar. Está aí no centro desta conversa, é por si que eu vou começar. Nós vamos falar do caminho do direito das pessoas, das empresas, num contexto em que temos mudança tecnológica, social e também económica. Há aqui um conjunto de variáveis novas que é preciso situar, é preciso perceber e é preciso também entender para onde vamos caminhar. E antes de sabermos para onde vamos caminhar, é preciso onde estamos, o presente desta nova realidade, os riscos que podem existir, as tensões que existem hoje em dia e também as oportunidades que as pessoas podem ter perante este novo quadro. Falo de tecnologia avançada, falo então dessa mudança social e também económica. Boa tarde, muito obrigado por estarem connosco, a ouvir-nos, e muito obrigado ao Armando César por estar mais uma vez connosco a conduzir esta, ao fim e ao cabo, mesa redonda, também ao Dr. Rui, ao Dr. Luís, companheiros, portanto, já de outras sessões como esta, e esperamos, de facto, dar conhecimento e transmitir conhecimentos às pessoas no sentido daquilo que vamos aqui fazer e produzir sirva exatamente para ajudar as pessoas e as empresas. Porque, como consta exatamente do enunciado deste programa, o programa é feito para as pessoas, para as empresas e, nomeadamente, para o contexto em que no presente se vive e, nomeadamente, no presente projetar ou, pelo menos, temos uma prognose do futuro. E nós sabemos que estamos a atravessar um período muito complexo, não direi perturbado, mas quase perturbado, seguro e não seguro, fácil ou difícil. Quanto a nós, portanto, e vamos obviamente mais para a nossa área, para a versão do direito, somos advogados e temos já muito para nos preocuparmos nessa área. É provavelmente das áreas que mais está em mudança, em alteração. Naturalmente que hoje o advogado completo não é aquele que só sabe de direito, só conhece as leis, mas também tem que conhecer outras realidades. Eu diria quase todas as realidades, porque uma atividade como a nossa é uma atividade que mexe, ao fim e ao cabo, com todas as atividades. Nós temos questões de medicina, temos questões da construção civil, temos questões das empresas têxteis, de todos os tipos de questões nos passam pelo escritório. E hoje, sobretudo hoje, aquele advogado que queira triunfar, que queira ter sucesso, que queira estar no mundo real, não pode só saber direito única e exclusivamente. Tem que saber direito, sobretudo e acima de tudo, mas para além do direito também tem que ter conhecimentos de outras matérias, nomeadamente de gestão, que é muito importante na atividade dia-a-dia. Ora bem, naturalmente que hoje nós não podemos estar acomodados. Estamos inativos. Nós, mais do que nunca, temos que estar reativos. Nós temos que estar atentos. E mais,
Se outrora nós já tínhamos, nós advogados, e nós, como sempre referimos, entendemos que isso é extensivo a todas as atividades, quer sejam de prestação de serviços ou mesmo produção de bens, que é a pessoa, a empresa, tem que estar em constante e contínua formação naquilo que nós apelidamos muitas vezes e que é hoje também já fortemente seguido da melhoria contínua. Nós temos que estar agora, na circunstância do tempo e nomeadamente dos desafios que nos aparecem, mais do que nunca, a fazer formação e formação avançada. Isto porquê? Porque hoje, e eu vou falar e vou refletir outra vez sobre a nossa atividade, hoje o advogado não é um advogado sozinho, como eu há pouco referi, só de leis, tem que ter conhecimento de outras atividades, mas não só, tem que ser também um advogado preparado tecnologicamente. Tem que dominar tecnologias. E as tecnologias que nós estamos a falar são as tecnologias do digital, da IA, da gestão inteligente, dos contratos inteligentes, de tudo isso. E isso hoje, mais do que nunca, portanto, nos obriga a estar atentos, a estarmos à procura de novos conhecimentos, até porque hoje o que se diz, e por certo já está a acontecer, é que há uma autêntica revolução em tudo, em todas as atividades, nas empresas, produzem bens e nos serviços. E na nossa, muito mais. O que quer dizer que, e parafraseando aquilo que já li, a advocacia e o direito em Portugal e no mundo, sobretudo na Europa, porque nos outros países é diferente, não é exatamente a mesma coisa, mas na Europa, excetuando a Inglaterra, é quase tudo igual. Até porque, como sabem, hoje é o primado da lei da União Europeia. Hoje a lei europeia é que está em primeiro lugar. Depois estão as leis nacionais e a maior parte da legislação nacional são transposições da lei europeia. Portanto, repare, e como nós estamos a falar e a dizer, hoje, e era exatamente isto que queria transmitir, hoje disse que o direito vai evoluir mais nos próximos 10 anos que nos 50 anos anteriores. O que quer dizer que nós estamos exatamente numa situação de evolução extraordinária, que nos obriga a estar atentos, a sermos advogados na forma que hoje praticamos, mas não só, também avançar exatamente nessas componentes de termos mais conhecimentos, termos mais especialização e, nomeadamente, fazermos a formação tecnológica. Eu antes de passar aos outros nossos interlocutores, queria também só abordar aqui uma questão consigo que diz respeito há necessidade de acompanhar essa evolução, essa conversão, por assim dizer, tecnológica, mas o direito também agora tem outras causas que antigamente não tinha, tem outras matérias que são sensíveis e que tem que abordar com muita seriedade. Os crimes, nomeadamente tecnológicos, há um contexto novo também, nesse quadro. Há um contexto novo, com certeza. E eu posso referir que sucede, acontece, e vem sobretudo da fonte que eu há pouco referi, da União Europeia. Como tivemos no Regulamento Geral da Proteção de Dados, que é uma lei europeia, que depois foi imposta aos países, todos da União Europeia, e agora até está a ser seguido quase em todo o mundo. Todo o mundo, mais ou menos, está a seguir o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Mas não só. Também agora, já também a Europa é pioneira, portanto, em criar a lei da inteligência artificial. Portanto, para, de facto... regularizar, por assim dizer, e normalizar também, não é? Porque nós sabemos que a lei e a IA,
portanto tem que ser mesmo regulamentada. Isto partindo desta situação que temos que considerar e temos que ter consciência dela, que a IA tem vantagens, mas também tem riscos, graves riscos. E graves. Nomeadamente, vejam, na privacidade. Ela entra por todo o lado, ela fura todos os buracos que há, entra por todos os buracos, nomeadamente por buraco da agulha, e portanto nós temos que regulamentar isto muito bem. Portanto, também a regulamentação dos mercados digitais também é outra das preocupações. É outra das preocupações que a União Europeia está a seguir em termos da DMA e da DSA, nomeadamente também no equilíbrio do poder das grandes plataformas. Como sabemos, hoje as grandes plataformas, se não forem controladas, é um problema sobretudo para as pessoas, sobretudo para o consumidor, sobretudo para o ambiente. Com estas situações, ao fim e ao cabo, a lei ambiental, as causas ambientais, as causas consumidores também, portanto, vão-se agravar, porque de facto cada vez mais as grandes empresas procuram ter mais poder. Eu diria mesmo que há empresas que são autênticos Estados dentro do Estado. E que tem muito poder. Muito poder a mais. E que o cidadão se não houver exatamente essas leis, esses equilíbrios que são criados, naturalmente, e que têm que ser criados, e estão a ser criados, portanto, as pessoas são, por isso, simplesmente esmagadas. Eu ia ouvir agora, então, os nossos dois interlocutores. Dr. Rui Marques, a nossa geração vem do tempo em que surgiu a internet, houve aquelas movimentações que pensávamos que ia dar cabo de tudo, que a internet que era o mal que aí vinha, tivemos que nos adaptar, e o termo é mesmo este: se não podes lutar contra ele, junta-te, não é? Que é assim que se diz. Depois vivemos o tempo das grandes plataformas de redes sociais que, embora existam movimentos anti-redes sociais, a verdade é que elas vieram para ficar e nós temos que saber usá-las, e agora já vivemos num contexto de IA que não lhe podemos fugir, e portanto não há que dizer que a IA não pode ser, vamos virar as costas à IA, ela está aí presente. Isto muda também o próprio contexto tecnológico, social e também cultural das pessoas. As empresas estão preparadas, estão a viver esse momento como deve ser, ou ainda andam meio à deriva para encontrar o contexto certo para se movimentar no meio deste xadrez? Bem, boa tarde. Também. Bem, obrigado, e é um gosto de recebê-los cá na Associação Empresarial de Braga. Bem, a inteligência artificial é uma... Quando digo inteligência artificial, digo também as novas tecnologias que aí surgiram, não é? Que estão aí. Eu diria que é a maior revolução que alguma vez aconteceu na história da humanidade. De facto, vem alterar de uma forma muito, eu diria, impressionante a forma como nós nos organizamos no nosso dia-a-dia, na forma como nós trabalhamos, e é tão recente, porque de facto o que estamos a falar, do ponto de vista do que apareceu de inteligência artificial generativa, estamos a falar de qualquer coisa como um ano, pouco mais, e portanto isto já transformou muito significativamente a nossa forma de agir, e as empresas têm alguma dificuldade, e sobretudo as de mais pequena dimensão, de se adaptar a mudanças tão bruscas e tão transformadoras. Agora, as empresas, e pelo menos nós na Associação Empresarial de Braga olhamos para a inteligência artificial como uma oportunidade absolutamente extraordinária. Inclui riscos? Claro que sim. Mas eu acho que as empresas devem olhar sobretudo pela questão da oportunidade e os desafios que ela encerra. Provavelmente aquilo que é a maior dificuldade das empresas portuguesas é a questão da produtividade. As nossas empresas, de uma forma geral, têm pouca produtividade. As pessoas em Portugal, de uma forma geral, são pouco produtivas. E temos aqui um gap que ainda é significativo face a outras economias, a outras empresas de países nossos concorrentes, nomeadamente europeus. A inteligência artificial pode nos ajudar a suprir esta lacuna
numa velocidade muito mais rápida do que se ela não existisse. Agora, claro, isto não é fácil, porque no nosso país, provavelmente uma das grandes dificuldades que nós temos tem a ver com a falta de qualificação das pessoas para a gestão, mas também para as questões da digitalização, do digital, desta transformação que está a acontecer. E, portanto, vai ser absolutamente crítico que durante os próximos tempos se possa haver um processo de capacitação, quer de empresários, quer dos quadros das empresas, para esta nova realidade e esta abordagem não ser teórica, mas numa abordagem muito pragmática, muito prática, de como é que a inteligência artificial pode ajudar a que as empresas sejam mais rentáveis, que as pessoas sejam mais produtivas, para podermos tirar o devido proveito de todos os benefícios que de facto ela encerra. Mas só uma nota final para terminar: este não é o único grande desafio que as empresas neste momento têm em mãos. Este é de facto um dos grandes desafios societais que nós temos, mas eu diria que em paralelo e de forma complementar temos um outro desafio que se tem falado menos, que é o da sustentabilidade, que é o da transição verde. Portanto, por um lado temos a transição digital, que está de facto a impactar de forma muito disruptiva a forma de as empresas até se organizarem e fazerem negócio, mas por outro lado, aí mais do ponto de vista da pressão regulatória, exigências do mercado, exigências dos consumidores, também temos uma transição muito acelerada que está a acontecer e que as empresas também se têm a preparar. Dr. Luís Carvalho, bem-vindo também a esta mesa redonda, como o Dr. Clementino Cunha disse há bocado e bem. O desafio é mesmo este, pegando nas palavras do Dr. Rui Marques. Este novo contexto de renovação tecnológica proporciona oportunidades, é também desafiante. Lançava-lhe também, não sei se concorda com o que foi aqui dito, mas lançava-lhe também um outro tema. Onde é que ficam as pessoas no meio disto tudo, com tanta tecnologia, com tanta IA? Onde é que vão parar? Onde é que vai parar a vertente humana, a vertente das pessoas? Boa tarde, obrigado pelo convite, e é sempre um gosto estar aqui com esta plateia e esta participação que é salutar e saudável, e a todos os que nos possam estar a ouvir, porque de facto este tema, para além de ser apelativo, é um desafio societário. Pronto. Claro que ainda há pouco estávamos em conversa informal antes da sessão e discutíamos, não é o desaparecimento do fator humano, é a recolocação do fator humano nos processos. Obviamente nós temos uma questão estrutural, temos 90 e muitos % de PMEs, a questão da produtividade já foi aqui abordada, portanto as pessoas não trabalham menos horas, as pessoas não alcançam os mesmos resultados com as mesmas horas de trabalho. Portanto, de facto existe aqui este boom da inteligência artificial que podemos ganhar aqui algum elan, mas obviamente temos falhas. Portanto, a nossa estrutura de gestão está envelhecida, a população ativa está envelhecida, a estrutura de gestão também vai para o mesmo caminho, portanto a produtividade é baixa, temos modelos de gestão ainda muito ligados com pouca participação da liderança, digamos assim. A digitalização pode permitir a estas PMEs uma velocidade 2 vezes mais rápida do que as estruturas maiores, em termos de alcançar ganhos de produtividade. Portanto, aí sim, acho que esta introdução não vem diminuir o fator humano, vem acrescentar uma pressão sobre a qualificação contínua, porque depois aquilo que nós sempre fomos abordando, da qualificação contínua, ganha uma dimensão completamente diferente. Ainda há pouco tempo, os nossos técnicos, por exemplo, a nível interno, estavam a ter um workshop sobre aplicações de IA e o próprio formador acaba no final por dizer: daqui por 6 meses tudo isto está ultrapassado, portanto, não é, portanto, a questão do desafio está nas pessoas, portanto, quer as lideranças, quer as pessoas que estão debaixo da sua liderança, conseguirem acompanhar esta dinâmica de evolução. A maquinação está aí, portanto, a inteligência artificial aprende a uma velocidade astronómica, não é? Portanto,
algumas falhas que ainda vai tendo, vai limando. Portanto, nós trazemos a nossa identidade presa num telemóvel que, pronto, está disposta a essas máquinas, e o nosso dia-a-dia está bombardeado dessas questões. Portanto, é uma ferramenta, mas o enfoque não está sobre a tecnologia, está sobre a pressão das pessoas se adaptarem a ela. E esse é que é o desafio. Muito bem, Dr. Luís Carvalho, com uma opinião também muito interessante e muito importante. Sim, Dr. Rui. Eu queria complementar, porque a questão do César encerra algumas dimensões que muitas vezes... Sobre as pessoas. Das pessoas, que às vezes até são polémicas, mas afinal qual é que vai ser o papel que as pessoas vão ter agora no mundo do trabalho? Certo. Vão ser descartáveis? Vão ser substituídas por máquinas, por robôs? Eu diria que não. Algumas são. Algumas serão. Algumas serão, mas há espaço. Já são, Dr. Rui. Daqui a dias fiquei surpreendido, num restaurante fui atendido por um robô. E provavelmente foi bem servido. Fui, exatamente, mas algumas são, mas é um desafio, também o robô, para estar ali a fazer aquele trabalho, tem que ser programado. Certo, abrir outras oportunidades. É óbvio que esta robotização, esta automatização e a inteligência artificial precisa de pessoas altamente qualificadas para fazer todo o trabalho de criatividade, de programação, para que todas as coisas batam certas. Esta questão do compliance, da segurança. Sim. É uma dimensão que é muito humana, de garantir que as coisas correm bem. Mas eu olho numa perspectiva ligeiramente diferente. Nós sabemos que há um conjunto de profissões relativamente desqualificadas, que têm tarefas rotineiras e repetitivas, que podem perfeitamente ser substituídas por automatização, e é necessário que o seja, porque cada vez temos menos pessoas disponíveis para fazer essas tarefas. E, portanto, eu diria que já não está tão em causa a substituição de pessoas por máquinas. Nem sequer há pessoas disponíveis para fazer muitas vezes o trabalho das máquinas, não é? E, portanto, é verdadeiramente relevante que haja este processo a acontecer para que as empresas continuem a elaborar. Agora, nós sabemos que há um conjunto de atividades muito significativo, que a dimensão humana é absolutamente fundamental. Aquilo que o César agora ainda há muito pouco me estava a dizer, da indústria do turismo. O turismo é uma atividade muito claramente de pessoas para pessoas. E independentemente de até haver algum tipo de atividades que possam ser feitas por robôs ou por máquinas ou por inteligência artificial, a verdade é que a diferença vai estar sempre no fator humano. Humano, é diferenciador. E, portanto, sempre, as pessoas são sempre necessárias. Agora, eu não tenho dúvidas que nós vamos ter que fazer reconversão de um conjunto muito significativo de pessoas que neste momento fazem tarefas rotineiras, repetitivas, que podem ser substituídas por máquinas. Essas pessoas vão ter de ser reconvertidas. Isto é um processo que eu diria mais de curto, médio prazo, mas no longo prazo, a verdade é que nós já não vamos sequer formar pessoas para este tipo de tarefas. E já vão ser focalizadas para o que é importante. Vamos formar pessoas para outras necessidades mais de facto que a economia precisa e de valor acrescentado, e que as pessoas possam ser mais bem remuneradas. Muito bem, fica esta leitura. Clementino, isto depois de ouvirmos aqui dois interlocutores que nos falaram sobre esta questão empresarial, é importante perceber que aqui também estamos perante um novo quadro no que à legislação laboral diz respeito. Nós estamos também, por esta altura em Portugal, a viver tempos em que se fala muito da alteração da lei de trabalho, dos regulamentos que o Governo pretende alterar. Isto também para o direito é um desafio, uma oportunidade, terá que se adaptar também a este novo contexto, este novo quadro que é completamente diferente. É claro que sim. E isso já está a acontecer. Até porque nós em Portugal, como é sabido, temos uma legislação laboral muito, portanto, muito rígida. De tal maneira que, contrariamente àquilo que alguns defendem, nós costumamos dizer que a legislação rígida prejudica as empresas e os trabalhadores. Não é só as empresas, também é os trabalhadores. Porque uma legislação como a nossa, que nomeadamente, reparem, só para terem uma noção de como se mexe, eu diria até
como se abusa da legislação laboral, nós temos como lei principal o Código de Trabalho, que é de 2009, que é a Lei 7 de 2009, e essa lei até hoje já teve 25 alterações, a última das quais ainda é este ano, que é a Lei 32 de 2005, o que quer dizer que o Código de Trabalho, que é a principal lei do trabalho do setor privado, é uma manta de retalhos. É uma coisa que, portanto, para trabalhar, o direito de trabalho já exige especialização. Hoje, um advogado de prática geral já não trabalha, já não faz bom trabalho, não presta bons serviços em direito laboral. Não presta, tem que ser mesmo já um especialista. Mas mesmo os especialistas têm dificuldades nisso. E naturalmente, que isso está a alterar. E tem vindo a alterar. Aliás, a alteração, que é curioso, que às vezes as crises trazem oportunidade, que é o problema do Covid. Sim. O Covid veio trazer uma oportunidade que está a ser aproveitada e que agora veio a ser potencializada pelo digital, pela informática, o digital e agora por IA, que é exatamente o teletrabalho. O chamado contrato híbrido, que é exatamente, portanto, o trabalho feito dentro da empresa e o trabalho feito fora da empresa. E também outra situação de trabalho híbrido, o trabalho feito por um humano e o trabalho feito pela IA. Pela tecnologia que está a acontecer e nomeadamente aquilo que há pouco o Dr. Rui dizia, e muito bem, portanto, aquela situação daqueles trabalhos menores. Nós, por exemplo, na nossa área, a IA é muito importante, e nomeadamente para os nossos colaboradores. Isto porquê? Porque nós temos muitos trabalhos repetitivos. Ora bem, lançando mão da IA, estes trabalhos repetitivos ficaram resolvidos. E mesmo nós advogados, dominando, portanto, essa técnica, e tendo formação na IA, também muitos, por exemplo, contratos. Repara, a IA bem aplicada pode fazer contratos até seguros. Nomeadamente, nós podemos pedir à IA, diga-me se este contrato tem cláusulas perigosas. E a IA vai dizer. Claro que para fazer essa apreciação, eu quero deixar aqui um aviso. E aproveito a oportunidade. As pessoas não podem ir à IA, se não são juristas, se não são advogados, procurar matérias do direito, que não vão perceber nada e vão, pelo contrário, ficar ainda mais confusas e com mais problemas. Porque, de facto, a IA, nomeadamente aplicada ao direito, aos contratos, portanto, e a muitos outros serviços rotineiros, repetitivos, mas que também têm as suas nuances, porque, por exemplo, nós quando estamos a falar de um contrato, o contrato de hoje não é o contrato da amanhã, porque então a lei altera. É para saber e ter conhecimento das alterações da lei. E muitas vezes a IA pode não estar atualizada, apesar de, como nós sabemos, cada vez mais a IA vai estar mais preparada, portanto, com mais informação, que a IA tem informação. Portanto, o que quer dizer que os riscos diminuirão. Mas a IA, na verdade, e portanto, nesse aspecto, tem possibilidade de ajudar muito e de contribuir, nomeadamente, para o trabalhador ter uma vida mais facilitada. E a empresa não ter prejuízo com isso, nomeadamente não ter necessidade de estar a obrigar o trabalhador, que era uma das situações que nós vivíamos e ainda vivemos em Portugal, sobretudo nas pequenas empresas, em que o trabalhador tem que trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, porque de facto a liderança não é lá muito boa e portanto tem um trabalho intensivo, o que é altamente negativo, como todos nós sabemos. Hoje se as empresas investirem nessa área, podem, portanto, já não precisar disso.
o que quer dizer que o trabalhador já pode ter uma vida profissional e uma vida pessoal muito melhor, porque hoje, mais do que nunca, atendendo exatamente àquilo que é preciso fazer no horário do trabalho, porque a pessoa tem que produzir, o trabalhador tem que produzir, os portugueses têm que saber produzir, as empresas têm que pôr os trabalhadores a produzir e muitas vezes a culpa é das lideranças, deles não produzir, porque não dão orientações, não sabem fazer programações, não sabem dar ordens, não sabem comunicar e o trabalhador naturalmente não produz. Mas se houver esse trabalho, o trabalhador aplicando o tempo do trabalho no trabalho, o trabalhador naturalmente produz e produz bem, produz, como costuma dizer, o total, e depois tem a vida dele pessoal, portanto com mais tempo e com mais disposição para outras coisas. Aproveitava essa deixa que o doutor disse agora. Isto será também uma oportunidade para termos, por exemplo, um melhor equilíbrio do trabalhador com a sua vida pessoal, mais equilibrado, mais justo perante a empresa? Pode dar aqui uma oportunidade também para se normalizar essa parte, para termos as empresas que proporcionem aos seus, por exemplo, colaboradores um equilíbrio entre, por exemplo, a vida pessoal e a vida profissional, no caso, dedicada à empresa? Pode estar aqui uma oportunidade? Pode. Não é pode, é que está. Está mesmo, não é? Está mesmo. Basta os líderes das empresas, portanto, estarem com a possibilidade e terem o conhecimento para o fazer, que isso pode acontecer, porque há trabalhos que, utilizando, portanto, a inteligência artificial, a digitalização e todas as técnicas que nós temos vindo a falar ultimamente, que há trabalhos que demoravam horas, demoram muito menos. Mas é preciso adaptar também a lei, não é? E o código, não é? Claro, tem que ser sim. Mas é adaptado o código. Vejam, o código de trabalho, naturalmente, tem que acompanhar a realidade, apesar de em Portugal, isso, como nós sabemos, todas as vezes que começa a laboral há uma greve, não é? Greve geral. Ainda no dia 11 lá tivemos uma greve. Porquê? Porque se vai mexer na lei do trabalho. E nem é tanto assim. Se calhar a greve, aqueles que estavam a fazer a greve nem sequer sabiam porque é que estavam a fazer greve. Porque as alterações que estavam programadas não eram gravosas e provavelmente até beneficiavam os trabalhadores. Mas pronto, a questão como nós sabemos das greves é mais vasta, é mais ampla. Mas notem, isso nomeadamente também depois implica outra coisa, a valorização individual do trabalhador, que não se tem feito, sobretudo na administração pública, que o trabalhador é todo arrasado pela idade, pelo tempo de serviço, essa coisa toda, não se valoriza a competência, a formação dele, portanto, o talento dele, e nomeadamente, agora no talento, a retenção do talento nas empresas portuguesas, como é que se faz? Naturalmente não se faz, como muitos pensam, só pela retribuição, pelo salário. Faz-se muitas vezes exatamente pelas outras regalias que o trabalhador pode ter. E elas podem resultar exatamente da utilização da inteligência artificial e de toda a tecnologia moderna que o trabalhador pode ter ao seu alcance, que lhe facilita mais o trabalho, faz o trabalho, produz e depois naturalmente tem a sua vida pessoal, portanto, com mais liberdade, nomeadamente o advogado. O advogado, portanto, também acontece isso com ele. Acontece que, de facto, pode, utilizando essas tecnologias, tem mais tempo, portanto, disponível, o que quer dizer que pode pensar melhor os assuntos sérios, aqueles assuntos que não, portanto, a IA resolve, tem que ser mesmo uma pessoa, tem que ser humano a resolver, porque, reparem, apesar de tudo, eu comungo aquilo que está a resultar aqui, penso eu, desta mesa redonda, que é isto: o humano não vai ser substituído. A inteligência artificial não vai substituir o humano, até porque há uma situação, por exemplo, na justiça. Na justiça já se utiliza muita IA e alguns até abusam e até nomeadamente prejudicam. Isto porquê? Porque a justiça tem muito de humano. A justiça é muito subjetiva, muito subjetiva. Aliás, é provavelmente das atividades mais subjetivas que há. Porque quando, por exemplo, um tribunal está a apreciar a prova num julgamento,
o que é que o juiz está a fazer? Está a ver as testemunhas, está a ouvir o que as testemunhas dizem, a forma como dizem, e depois tem que ir pensar, refletir, estudar e depois produzir a decisão. Ora, a IA nunca irá fazer isso, nunca irá fazer isso, nunca irá fazer isso. É por isso que quando se quer substituir, e quando se diz que o humano vai ser substituído pela IA, não é verdade, isso não é verdade. Vou agora dar voz também, novamente, ao Dr. Rui Marques. Dr. Rui Marques, temos aqui uma oportunidade, já falamos dela, a abertura também de novo espaço de crescimento para as próprias empresas. Há novas áreas de negócio que vão surgindo, com este, não só com a IA, mas com as novas tecnologias que aí estão presentes. Poderá haver aqui uma diversificação, digo eu, por exemplo, dos ramos de negócio e deixar aquele ramo tão tradicional que, por exemplo, no caso português, não tem dado bons resultados quando falamos, por exemplo, em relação à produção, de sermos um país que não produz tanto como os outros. Estas novas tecnologias podem quebrar esse gap que existe e alargar também o âmbito negocial das próprias empresas. Pode, eu acho que podemos reinventar os modelos de negócios, podemos ser mais produtivos, já falamos sobre isso, podemos com mais facilidade chegar a novos mercados. Agora, as empresas têm um foco, uma especialização, têm um saber fazer. Não é fácil converter muitas vezes estes saberes fazeres. Portanto, uma empresa que seja da área dos vinhos, provavelmente continuará a trabalhar a dos vinhos, porque depois passar da área dos vinhos para, sei lá, vender máquinas fotográficas não é a mesma coisa. De facto, há um mundo de novas oportunidades que se aqui podem levantar, e aqui, eu falo muitas vezes nesta palavra, a velocidade é crucial, ou seja, quem chega primeiro tem mais oportunidades. E, portanto, e as nossas empresas já estão a incorporar bem este novo quadro, este novo contexto? Vamos sentindo isto com, eu diria, grupos diferentes. As empresas de maior maturidade digital, e aqui por norma estamos a falar de empresas que têm alta intensidade tecnológica, que estão a avançar de forma muito rápida. As empresas de setores mais tradicionais e sobretudo de mais pequena dimensão têm mais dificuldade, quer pela capacidade de investimento, porque muitas das vezes estes processos de automatização, de inteligência artificial, de introdução de tecnologia implicam investimentos relevantes. Estas empresas têm a menor disponibilidade, menor capacidade de fazer investimento, e depois têm a dificuldade das pessoas, das competências, das skills. E, portanto, isso está um bocadinho, claro, a atrasar o grupo de empresas que, de facto, têm menos agilidade neste mundo digital. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás à questão, porque há bocado estavam a falar um bocadinho, um tema muito importante relacionado com as pessoas, com a gestão, com a forma como as pessoas são hoje em dia valorizadas pelas lideranças, e este processo que temos agora até de revisão do Código do Trabalho. E eu sobre isso gostava de dizer que eu acho que neste momento temos um desígnio que eu acho que é aceite pela generalidade da sociedade, sejam trabalhadores, sejam empresários, seja a sociedade em geral e os políticos, que é preciso valorizar os salários. Para de facto nós sermos competitivos, conseguirmos reter talento, as pessoas têm que receber melhor, as pessoas almejam receber melhor. Para lá chegarmos, obviamente que as empresas têm que ter condições para suportar melhores salários. A introdução de um código do trabalho mais flexível é uma ajuda. Resolve tudo? Não. Claramente não resolve. Mas é um caminho? É uma ajuda que é importante acontecer. Mas eu diria que nem sequer, provavelmente, é a parte mais fundamental. É aquela que provavelmente é mais fácil para os políticos intervir. Eu diria que neste momento nós temos um garrote muito grande do ponto de vista da fiscalidade, quer sobre a remuneração das pessoas, quer sobre o trabalho. Os encargos sobre o trabalho em Portugal são claramente dos mais altos que existe nos países da OCDE. Portanto, nós somos muito pouco competitivos a este nível. Claro que
mexer nisto implica mexer no sistema de organização que nós temos de proteção social. Portanto, nós não queremos abdicar de nada, queremos salários mais altos das pessoas, muito rapidamente, mas não queremos abdicar do sistema de proteção social muito assistencialista que temos. Vamos ter que encontrar aqui equilíbrios, mas a verdade é que se nós queremos fazer esta valorização muito mais rápida do salário mínimo, como estes dias o Sr. Primeiro-Ministro dizia, que já falava nos 1.500, nos 1.600 euros, e eu pensava, nós podemos lá chegar com mais velocidade do que temos vindo a percorrer ao longo dos últimos anos com estes aumentos de cerca de 50 euros. Mas vamos ter que, provavelmente, ter uma política fiscal e contributiva muito mais agressiva. Porque senão, de outra maneira, as empresas não vão ser capazes de acompanhar este processo. Porque aquilo que nós temos notado é que não tem sido possível aumentar a produtividade com a mesma velocidade com que está a ser aumentado o salário mínimo e os salários médios. Portanto, isto tira sempre vantagem competitiva, tira a competitividade das empresas portuguesas nos mercados internacionais. Por outro lado, nós sentimos muito claramente que hoje em dia há uma percepção generalizada que o fator humano é absolutamente fundamental na vida das empresas. Eu acho que, de uma forma geral, toda a gente tem essa convicção. Agora, da intenção à realidade, vai uma grande diferença. E, de facto, eu acho que na intenção, neste momento, na generalidade dos gestores empresários querem valorizar os trabalhadores e dar-lhes melhores regalias, mas a verdade é que não está a acontecer à velocidade que se desejava ou da forma como se desejava. Muitas vezes porque as empresas hoje também são muito pressionadas, objetivos de curto prazo, resiliência, sobrevivência, e isto faz com que muitas vezes alguns destes fiquem para segundo plano. E depois já há aqui uma questão que me parece muito óbvia. Há uma diferença geracional que é muito marcada entre aquilo que o que é que as pessoas esperam hoje em dia no trabalho e o que os empresários acham que os trabalhadores esperam numa relação laboral. Eu acho que, de uma forma geral, sobretudo nas gerações mais velhas e, de uma forma geral, mais uma vez, desculpem a repetição, são estas pessoas que estão a gerir as nossas empresas, continua-se a achar que os trabalhadores o que querem é salário e estabilidade. Porque foi assim quando as pessoas entraram no mercado de trabalho. Mas hoje em dia, o Dr. Clementino dizia isso há pouco e muito bem, há uma nova geração de trabalhadores que quer muito mais do que isto. Quer flexibilidade no trabalho, quer ter esta capacidade de agilizar a sua vida profissional e pessoal de uma forma muito mais rápida, muito mais acessível, muito mais agradável para si próprio. Quer empresas com propósito, quer empresas que lhe façam reconhecimento do trabalho, querem empresas onde tenham possibilidade de ter desenvolvimento profissional. E isto não estando acautelado, vai ser mais. De facto, há aqui uma diferença de percepção e, portanto, da intenção à realidade, ainda temos aqui algum caminho a percorrer. Mas a verdade é que as coisas estão a mudar, e estão a mudar de forma significativa, não por questões legais, porque o mercado obriga e exige. Hoje em dia, se nós queremos reter pessoas e ter capacidade de atrair pessoas, de facto estas dimensões são cada vez mais importantes, mas pronto, de facto, aqui o Dr. Clementino há pouco dizia, e bem, é preciso também aqui um up nas competências de liderança e de gestão de recursos humanos dentro das nossas organizações e suavizar esta diferença geracional, sobretudo de percepções do que é que as pessoas esperam numa relação de trabalho, porque de facto hoje em dia quer-se outras coisas para além do salário e da estabilidade. Dr. Luís Carvalho, não sei se concorda com o que o Dr. Rui Marques disse aqui. Eu lançava para complementar também e para o questionar e para obter também a sua opinião. Temos aqui este novo desafio, esta nova oportunidade. As pessoas continuam também a ser um vetor, um pilar fundamental e que tem que ser sempre valorizado. Sim, subscrevo tudo o que foi dito, reforçando essas mesmas questões, até com alguns números. Portanto, a carga fiscal em Portugal são 41%, a média da CDE são 34%. Portanto, estes desfazamentos.
A própria questão tecnológica, o acesso aos financiamentos, as candidaturas dos fundos comunitários, há uma falta de apoio técnico. No outro dia, por exemplo, na questão do ELAR, portanto, fui ajudar um associado, não é? Portanto, havia uma fase prévia de acreditação do fornecedor, para que depois, quando viessem os consumidores, pudessem aceder a um conjunto de fornecedores para aceder a... Portanto, existe uma barreira tecnológica e de apoio, não é? Que tem que se vencer. Isso essa barreira à produtividade é isso que nós estamos a falar. Esta decalagem entre também pessoas menos ligadas às tecnologias e o fator de potenciar isso também poderá nos envolver as próprias entidades, portanto, não só as pessoas, mas o trabalho em rede, portanto, neste caso, os apoios às empresas. Portanto, só uma pequena parte, acho que especialmente 8%, é que terá uma consciência da aplicação das IAs hoje nas suas atividades do dia a dia. Porque a maior parte dos outros estão mesmo completamente imersos nas questões do trabalho diário. Portanto, e o IA vem tirar essas superficialidades do trabalho mais rotineiro para que se possa ganhar mais produtividade. Portanto, a questão das próprias pessoas estarem com outras expectativas é muito relevante. O horário flexível, por exemplo, ainda agora estamos a falar disso, portanto a revisão laboral pode vir ali, mas é muito comum. Portanto, não é os nómadas digitais, não são só esses, são as pessoas que por uma circunstância qualquer da vida, que num determinado momento possam ter que ter o trabalho híbrido, não é? Portanto, e a legislação não permite. Portanto, essas questões têm que ser ultrapassadas. Portanto, o regulador aí pode ter uma intervenção. Portanto, isso é importante. E há a questão de ir contra as expectativas das pessoas. A valorização do trabalho, não é, do trabalhador, faz também com essa capacidade de implementação de valorização através da formação contínua. Portanto, da proximidade da liderança. Poucas são as empresas que têm sistemas de avaliação de desempenho e progressão na carreira. E isso é muito importante para o trabalhador, nessa vertente. Hoje em dia, portanto, há situações óbvias em que as pessoas rejeitam o trabalho porque não têm essa perspectiva. Portanto, obviamente, há um desfazamento e há uma dificuldade. O mercado de trabalho está muito complexo, estamos a importar mão de obra porque não há pessoas para trabalhar. E não estamos a falar só da questão do trabalho desqualificado, portanto, existe uma necessidade de pessoas para trabalho com expectativas compatíveis com aquilo que sejam o seu projeto de vida. Portanto, isso é um desafio societário. E há outras tecnologias e a liberalização, não vou chamar liberalização, mas a agilização das leis laborais tocam nessas matérias. Portanto, é sempre uma conciliação. Não há propriamente um antagonismo entre partes. Há aqui uma questão que é um desafio em tornar mais produtivo a máquina das empresas. Portanto, temos uma estrutura ainda fortemente deficitária em termos de estrutura de gestão, que ainda não tem incorporado esses mecanismos que possam alavancar essa outra parte do trabalhador. E aí é que obtemos a produtividade. As ferramentas como o IA, portanto, vêm ajudar, não é? Mas pronto, a verdadeira diferença será causada nas lideranças das empresas. A tecnologia vem de suporte a essa estrutura. Portanto, as pessoas estão sempre no cerne, na base destas questões todas. Eu ia agora questionar, aproveitava que estava a falar com o Dr. Luís Carvalho, até porque o tempo voa e nós queremos tocar em tudo e para que não fique nada por dizer. Dr. Luís Carvalho, perante esse quadro que agora mencionou, o que é que um líder, por exemplo, de uma empresa, e é uma pergunta que eu depois vou estender também aqui ao Dr. Rui Marques, o que é que, por exemplo, um líder de uma empresa, de uma organização, de uma empresa, quais são os conselhos que vocês dariam para um presente? Eu não digo futuro, porque é um presente, falamos há bocado, o futuro nunca pode ser a muito longo prazo, porque as coisas mudam de hoje para amanhã. O que hoje é uma inovação, amanhã a gente diz, já está completamente ultrapassado, quer dizer, já temos de ter formação. Dr. Luís Carvalho, que conselhos é que pode absorver uma pessoa que esteja a ver este nosso programa e sentir da vossa parte, que conselhos é que um líder pode ter para os próximos tempos? Nunca pode ser um tempo muito longo. Uma pessoa na liderança tem que estar desassossegada neste momento. Não é? Os desafios estruturais sempre existiram, existem conjunturas internacionais, às vezes muitas
desafiantes, desfavoráveis até a alguns mercados que nós temos tradicionais, mas apostar na formação e na qualificação dos trabalhadores é sempre uma boa opção. Existem, pode-se definir uma meta, X valor, porque estamos a falar em valores, não é? Mas também existem oportunidades, sem estar a despender muito daquilo que é a tesouraria da empresa, de fazer essa valorização. Tem que existir o diálogo com os trabalhadores, mas a qualificação dos trabalhadores através das empresas é muito importante. E não ela não ser desgarrado ou autónoma. Tem que haver um plano Contínuo e estratégico. Estratégico, ok. Porque não vale a pena um trabalhador fazer formação sobre inteligência artificial se não for direcionado para aquela área dele. Com certeza. Portanto, há que ter começar com soluções tecnológicas mais simples e ter uma evolução gradual, obviamente. Mas depois ter um plano estratégico de evolução, não só em termos de mercados, mas em termos de crescimento da estrutura produtiva da empresa. Portanto, isso, obviamente, essa delineação tem que ser feita pela liderança. Depois, socorrer-se de tudo aquilo que são as redes das associações empresariais, de outras entidades que possam ajudar a essa alavancagem tecnológica para que não estarem isolados. Obviamente, se estiverem isolados, será sempre mais complicado. Portanto, essas são as principais métricas que eu diria para as lideranças. Portanto, essa aposta contínua, progressiva, imersiva e estratégica nesta ramificação, porque a parte mais simples de eliminar as tarefas rotineiras, essa já está em plena elaboração. Portanto, não está a ser muito consciente em algumas empresas, outras já é feito só apenas nos trabalhos da área comercial, não é? Dos impactos em termos dos comerciais, nessa área publicitária muito mais simples, mas já ali está. Agora é dar um boost estratégico em termos dessa progressão da empresa. Eu retive uma palavra do Dr. Rui Marques, desassossego. É assim que deve estar desassossegado um líder de uma empresa que nos esteja a ver quanto às medidas que tem que tomar. Tem que estar completamente sempre alerta para aquilo que aí vem. Eu acho que sim. Acho que, de facto, na verdade, já é quase que... Não pode estar sossegado no seu cantinho. Já é intrínseco da própria atividade de empreender. De facto, esta inquietação, este desassossego, nós não podemos estar descansados porque nada vem ter connosco. Nós temos que ir à procura, temos que lutar. E no mundo em constante evolução, então isto, de facto, não é mais premente. Agora, pegando no desafio que nos tinha colocado, sim, aqui quase tipo numa receita de chefe de cozinha, 4 ou 5 ingredientes. Vamos a isso então, pão cozinhado. Relativamente simples. De facto, subscrevo totalmente o que disse o Luís. De facto, investir nas pessoas é a cabeça de tudo, aquilo que é a dimensão primordial. Ter bons quadros, atrair bons quadros, reter bons quadros, investir na formação destas pessoas é de facto crítico. Depois, parece-me fundamental também inovar nos processos. As empresas portuguesas têm de facto de fazer uma melhoria muito significativa nos seus processos. Se fizermos as coisas sempre da mesma maneira, vamos ter sempre os mesmos resultados. E aquilo que nós percebemos é que isso é pouco. Precisamos de mais, precisamos melhorar a nossa produtividade. E temos que aproveitar estas oportunidades que nos são proporcionadas muitas vezes por estes desafios que nos vão surgindo, como este da transição digital, como este da inteligência artificial, para inovar os processos, os próprios modelos de negócio. Depois, uma terceira dimensão de usar tecnologia com propósito. Um perigo que existe quando aparecem estas revoluções tecnológicas é fazer-se investimentos enormes em empresas porque é giro e porque está na moda. Quase nunca dá certo. O giro e está na moda, de facto, não serve. As empresas têm que introduzir tecnologias, os seus investimentos têm que ter, de facto, uma grande racionalidade. Tem que servir claramente um propósito. Para que é que serve? É adequada àquela empresa? As questões, por exemplo, da inteligência artificial. Aquilo que hoje nós sabemos é que a
quer a robotização, quer os processos de inteligência artificial, precisam de massa crítica, precisam de ter muitos dados, precisam de ter muitas tarefas para fazer um grande volume. Empresas mais pequenas não podem utilizar as mesmas tecnologias que estão disponíveis hoje para grandes empresas, porque não se adequa e não vão ser, não vão ter, no fundo, benefício face ao custo de implementação que possa ter. Portanto, tem que se ajustar. Depois, aqui uma dose de ambição, é preciso pensar global. Hoje, de facto, Portugal é muito pequenino, enquanto mercado. As nossas empresas têm, de facto, que começar a olhar para o mundo como o seu mercado de trabalho, como o seu mercado onde podem intervir. E aqui a digitalização traz claramente vantagens e facilita bastante estes processos. E a última, que quase tão importante como a primeira, ou igualmente importante, é agir. É agir, não ficar à espera, não ficar na expectativa. Hoje o mundo nos negócios não se compadece com isso. Nós ficamos à espera para ver o que acontece com os outros e depois irmos atrás. Não, quem quer liderar tem que antecipar, tem que ter a capacidade de arriscar e de fazer. Vai acertar sempre? Não. Mas os empresários sabem disso, estão habituados a isso. Agora têm a capacidade de fazer acontecer, de agir, de ser proativos. E, portanto, eu diria que esta era a mensagem que eu gostava de deixar aos nossos empresários. Desassossego, proatividade. Dr. Clementino, há pouco dizia que no direito vamos ter mais mudanças nos próximos 10 anos do que propriamente no último meio século que passou. Não impedindo de comentar aquilo que foi dito pelo Dr. Rui Marques, que é pelo Dr. Luís Carvalho, o direito tem aqui também uma palavra importante a dizer, também vai ter que acompanhar este processo. E quais eram os conselhos que o Sr. Doutor, no seu entender, daria aos líderes? Há pouco focou esse aspecto, que às vezes as lideranças não são as ideais. Quais eram também esses conselhos que daria para um bom cozinhado, para um bom prato? Certo. Naturalmente que, como há pouco referi, o direito é matéria que provavelmente irá, não irá, já está a mudar, mas ainda a mudança será mais acentuada e mais rápida. E, naturalmente, eu falando para os advogados e falando para as pessoas que trabalham no direito, que se pratica em Portugal, eu digo o seguinte: sabemos que a profissão será uma profissão mais, portanto, mais tecnológica, portanto, mais automatizada em termos de tarefas repetitivas, como há pouco referimos, e ao mesmo tempo também terá uma valorização maior naqueles que, portanto, são capazes de resolver causas mais complexas, que, portanto, que inovam. Até porque o direito também é das áreas que inova e tem inovado pouco ultimamente em Portugal, o que é um defeito que nós verificamos que está a acontecer, portanto, na doutrina, na jurisprudência, na legislação também, que a legislação sai muitas vezes, se não quase todas as vezes, com textos complexos de difícil interpretação, o que obriga depois os operadores que trabalham com essas leis, nomeadamente os tribunais, a ter decisões contraditórias, decisões diferentes, e as pessoas, as empresas não sabem aquilo que onde contar. Também, portanto, haverá maior especialização, o advogado terá que se especializar mais e, como eu referi, portanto, na área tecnológica, na área da proteção de dados, que também é importante,
importante nas mudanças, as mudanças das leis laborais, que há pouco falamos e que tanto são precisas, nomeadamente no sentido de termos uma legislação mais acessível, mais flexível, portanto, que seja mais, portanto, liberal, mas nesse sentido. Quando eu refiro a liberal, eu não quero dizer, portanto, contratos livres de qualquer forma efetiva, porque, na verdade, tem que haver flexibilidade com responsabilidade. Isto é, vamos dar flexibilidade à lei, mas ao mesmo tempo também vamos responsabilizar, que não pode ser uma flexibilidade insegura, sem segurança. Também isto vai implicar que o trabalhador, portanto, se sinta mais tranquilo, mais seguro, e é óbvio, nesse aspecto trabalha melhor, produz mais, e a entidade patronal com isto também ganha, porque de facto tem exatamente um trabalhador satisfeito. Nada pior do que ter na empresa, e eu digo nomeadamente nos escritórios dos advogados ou nos tribunais, funcionários motivados, juízes motivados, advogados motivados é uma coisa, juízes motivados, funcionários motivados, advogados motivados é outra. Portanto, nós sabemos muito bem disso, e a produção, portanto, e nomeadamente o bom serviço, a prestação de bom serviço começa aí na motivação. A pessoa está motivada, vai trabalhar bem, vai produzir. Se não estiver, mesmo tendo os conhecimentos, não vai produzir. Os tribunais terão que, portanto, que se modernizar e terão que ser mais céleres, terão que ter plataformas eletrónicas, nomeadamente para fazer a prova, fazer os julgamentos, permitir fazer julgamentos à distância, permitir que as pessoas prestem depoimentos sem ser necessário deslocar ao tribunal, os advogados também, com a mesma situação, e depois, naturalmente, na formação que nós temos vindo a falar, e eu aqui queria referir logo às faculdades de Direito. A Faculdade de Direito, como nós sabemos, em Portugal tem produzido, portanto, licenciados muito teóricos, mas não, o ensino tem que mudar, o ensino de Direito tem que mudar, e terá que haver o chamado ensino híbrido, em que, de facto, há uma atualização e o estudante está na faculdade, mas ao mesmo tempo também está na empresa, tem contato com as empresas, tem contato, portanto, com as faculdades, porque só assim é que nós, no futuro, vamos produzir pessoas válidas para trabalhar no direito. Mas isto nas duas áreas, tanto quer seja na advocacia como seja na magistratura, porque, vejam, ninguém quer juízes que estejam a julgar uma causa que não percebam nada da causa, que isto é um perigo. Assim como um advogado que está tal no assunto, percebe nada do assunto, né? Portanto, reparem, e o direito, portanto, e é isso que eu estou a dizer que deve acontecer, deve também começar por aí, pelas faculdades, nesse trabalho. E depois, na parte restante, portanto, e depois no exercício da profissão, ter, portanto, tudo isso ao seu dispor para conseguir trabalhar bem, com uma economia digital, com mais medidas, portanto, que possa trabalhar em prol, nomeadamente, dos clientes e, nomeadamente, dos meios em que está inserido e como, para finalizar, eu diria que o advogado tem de se reinventar constantemente em conhecimentos legais, como tecnológicos e competências sociais. Assim é o advogado e o direito, portanto, tem que ter essas três, portanto, vertentes. Conhecimentos de direitos sempre, aliás, é base. Quem não tem conhecimento de direito não pode trabalhar no direito, nas áreas do direito. E depois, como nós falamos ao longo desta mesa redonda, nas tecnologias, no digital, na AI, também tem que ter tecnologia, tem que saber, portanto, tem que ser também um homem com conhecimento de tecnologia e depois competências sociais, naturalmente, como há pouco o doutor aí falava, naturalmente a sustentabilidade e nessas causas todas, não é? Portanto, é por aí que eu deixaria
Portanto, a minha mensagem é em relação às pessoas que estão, nomeadamente, à frente do mundo do direito em Portugal, nomeadamente aos tribunais, nomeadamente aos escritórios dos advogados e, nomeadamente, portanto, a toda a gente que faz parte do mundo da justiça. Muito obrigado aos três, Dr. Luís Carvalho, da Associação Empresarial FAF Cabeceiras e Celúrico de Basto, Dr. Clementino Cunha, da Clementino Cunha Advogados, também Dr. Rui Marques, que hoje é o nosso anfitrião aqui neste salão magnífico da Associação Empresarial de Braga. Assim que nos segue, quer seja no Vamos Falar de Direito, quer sejam nos Diálogos de Direito, obrigado pela preferência que nos dá, aceite também desde já os votos para que passe uma excelente quadra natalícia e que 2026 lhe traga tudo aquilo que mais deseja. Acima de tudo, muita saúde. Obrigado por estar connosco.